E se o cansaço não for um limite, mas sim uma escolha? E se o medo não for algo para a gente evitar, mas uma ferramenta que a gente pode usar? Hoje vamos mergulhar numa perspectiva radical, que pode mudar completamente o jeito de enxergar a própria energia e o nosso potencial. É uma análise que convida a gente a questionar aquelas verdades que a gente sempre aceitou. Essa pergunta aqui mexe com uma das nossas experiências mais comuns, né? Aquela sensação no fim do dia de que, nossa, não aguento mais. E se a exaustão for menos sobre o corpo e muito mais sobre a mente? A fonte que a gente está explorando hoje nos desafia a pensar que o cansaço pode ser uma narrativa, uma historinha que a gente aprendeu a aceitar e que a gente repete tanto para si mesmo que ela acaba virando verdade. Olha, essa citação aqui, ela vai direto ao ponto. A ideia de que o cansaço é um hábito que a gente aprendeu, uma resposta emocional que virou automática, é daqui que a gente parte. Pensa só, do mesmo jeito que a gente aprendeu a andar, a falar, talvez a gente também tenha aprendido a se sentir esgotado em certas situações. Bora desconstruir essa ideia. Então, vamos começar desvendando esse tal de mito do esgotamento. O que realmente significa estar cansado? É um fato biológico, imutável, ou será que é uma percepção que pode ser alterada? Se prepara, porque a gente vai ver uma visão completamente nova sobre a energia que todo mundo tem aí dentro, só esperando para ser desbloqueada. Esse slide aqui mostra pra gente duas formas de viver. É como se fossem dois sistemas operacionais, sabe? De um lado tem a mentalidade da bateria, em que cada coisinha que a gente faz drena um pouco da nossa energia e o objetivo é só chegar no fim do dia com alguma carga. Do outro lado tem a mentalidade do propósito, onde as nossas ações, quando estão alinhadas com um porquê maior, na verdade nos dão energia. A fonte diz que o verdadeiro combustível não é o descanso, mas a paixão pelo que a gente faz. Imagina o cérebro como um guardião super protetor. Ele aciona o alarme de tanque vazio quando a gente ainda tem, na verdade, 40% de combustível. É um truque da mente, um mecanismo de sobrevivência que impede a gente de acessar nosso verdadeiro potencial. É o que acontece com maratonistas que, quando estão exaustos, acham uma força incrível para o sprint final. A reserva sempre esteve ali. A questão é, e se a gente pudesse aprender a ignorar esse alarme no dia a dia? E aqui está a chave. O propósito. Quando o que a gente faz tem um significado profundo, as ações não drenam, elas abastecem. É a diferença entre se arrastar para o trabalho e pular da cama para construir algo em que se acredita de verdade. O propósito transforma o trabalho em paixão e o esforço em energia. É uma fonte que simplesmente nunca se esgota. Certo, mas e o medo? O que acontece quando o medo entra em cena e parece sugar toda a nossa energia? Pois é, a fonte que a gente estuda aqui apresenta uma visão surpreendente. O medo não é um inimigo que a gente tem que vencer. Ele é uma força poderosa que precisa ser compreendida e, quem sabe, até utilizada. Pensa no medo como se fosse uma estação de rádio. Não é algo que simplesmente acontece com a gente, mas uma frequência que a gente emite. Quando a gente sintoniza na estação do medo, tudo que a gente ouve são as notícias ruins, as possibilidades de fracasso, o perigo. E essa frequência atrai experiências que estão na mesma sintonia. Não é uma emoção passiva, não, é um sistema ativo. Essa frase aqui é um divisor de águas. O medo é um imã. Aquilo que a gente teme, a gente atrai. E não de um jeito místico, mas de um jeito bem prático. O medo constante de perder o emprego nos torna mais inseguros, menos criativos e aí mais propensos a cometer erros. Onde a gente coloca o foco, a nossa realidade se manifesta. Esse é o mecanismo do medo em ação. Primeiro vem o foco. A mente se fixa no resultado negativo. Depois, a emissão. Essa preocupação constante acaba colorindo nossas ações, nossa linguagem corporal, nossas decisões. E por fim, a atração. As pessoas e as circunstâncias respondem a esses sinais e muitas vezes acabam confirmando o medo original. Nossos medos não são só pensamentos, são sinais que a gente envia e o mundo responde na mesma moeda. O medo é a fé ao contrário. É acreditar com toda a força no resultado negativo. É ter certeza de que as coisas vão dar errado. E assim como a fé positiva tem o poder de criar realidades incríveis, a fé negativa tem exatamente o mesmo poder, só que na direção oposta. Se a gente não gerencia isso, ela vai construir exatamente o cenário que a gente mais tem. Então, tá. Se o medo é um imã tão poderoso assim, como é que a gente desliga ele? Será que existe um antídoto, uma força que seja capaz de mudar essa frequência? A fonte nos diz que sim, e a resposta é ao mesmo tempo simples e muito, muito profunda. A solução está nessa frase. A única força capaz de anular a tecnologia do medo e sintonizar a nossa mente em uma nova frequência é o amor. Mas calma, não estamos falando daquele amor romântico de novela.
Esse aqui é um amor que transborda, uma força criativa que preenche todos os espaços da mente. É a decisão consciente de focar no bem, na criação, na contribuição. Pensa numa sala cheia de luz. A escuridão não consegue entrar, certo? Onde este amor está, o medo simplesmente não tem espaço para existir. Para a gente amarrar todas essas ideias de energia, propósito, medo e amor, vamos usar uma metáfora final, que é simples, mas muito poderosa. Pensa na sua mente como um jardim. A mente da gente é um solo fértil, um terreno neutro. Ela não julga, não escolhe, ela não decide se uma semente de erva daninha é ruim ou se uma semente de flor é boa. Ela simplesmente faz crescer o que for plantado ali. Ponto. E os pensamentos? Bom, eles são as sementes. Cada um deles, seja um pensamento de medo ou de amor, de escassez ou de abundância, todos eles têm o poder de germinar. Cada preocupação é uma sementinha de erva daninha. Cada pensamento de gratidão, uma semente de flor. E quem é o jardineiro nessa história toda? Somos nós. A gente tem o poder de escolher quais sementes plantar. Não dá para impedir que os pássaros, que são os pensamentos negativos, voem sobre o nosso jardim, mas a gente pode, com certeza, impedi-los de fazer um ninho ali. A cada momento, a gente está decidindo o que vai crescer no nosso jardim mental. No fim das contas, a escolha é nossa. A gente não é vítima das circunstâncias, a gente é criador. A cada pensamento, estamos semeando o futuro. Então a pergunta final não é só o que se vai plantar, mas que tipo de jardim se quer cultivar. A colheita de amanhã depende totalmente da semente que se escolher plantar, com consciência, agora.